Você tá mutado, Gil. Perdão, clássica já, né? Bom dia a todos, então, vamos começar a banca da Josiele. Não sem antes agradecer a possibilidade de contar aqui com a participação da professora Cíntia Nojimoto, da UNB, professor Alex Nogueira, nosso companheiro aqui de FMS. Essa é uma fase, né, um momento muito importante na vida de todos, né, dos acadêmicos, dos professores, mas principalmente do curso de arquitetura, onde a gente acaba, de certo modo, visualizando a nossa produção e nos enxergando um pouco mais como somos, né? Então, obrigado pelo pronto atendimento, né, e por toparem fazer parte da avaliação da Josiele, tá bem? Bem, Josi, você vai ter, então, 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente abre para as considerações da banca, tá certo? Tá certo. Fica à vontade, pode começar. Obrigada. Então, bom dia a todos novamente. O tema do meu trabalho é Biomimética em Propagação, Comunicação entre Arquitetura e Inteligência Natural no âmbito cultural. Eu me chamo Josiele Weber e o meu orientador é Dr. Gil Franco Alves. Aqui é um sumário da apresentação, então a gente vai estar começando com a introdução, partindo para a justificativa, biomimética, designer através da natureza, análise biônica, IP, arquitetura digital, metodologia e projeto. Introdução. A propagação da biomimética na arquitetura ocorre através da aplicação de estratégias naturais observadas na natureza como forma determinante na concepção de projetos. Aliado à arquitetura digital, interatividade e inteligência artificial, é possível só alcançar resultados que se aproximam da inteligência natural milenar. O projeto proposto é um centro de arte e cultura para a cidade de Campo Grande, na região do Soter, que foi desenvolvido com uma metodologia biônica precisa e com um grupo botânico de IPs como objeto de estudo principal. Alguns dos autores que deram respaldo bibliográfico para esse trabalho são Janine Benius, Petra Gruber, Michael Pollan, Gabriela Carneiro, Greg Lin, Branko Kolarevich e outros. Justificativa. A escolha do tema de biomimética se justifica por ser um processo exitoso e utilizado há muitos anos, quando o homem reconhecia a superioridade da natureza e a enxergava como provedora de recursos e soluções eficazes. Além disso, é um dos caminhos possíveis para se construir junto à natureza e é uma forma diferente de se projetar, ainda pouco explorada no Brasil, no âmbito da arquitetura. A justificativa para a proposta de um centro de arte e cultura é a defesa da destinação de recursos para o Fundo Municipal de Investimento Cultural, que extrapole o cenário atual, que é apenas do custeio das obras existentes, mas sim que haja a construção de novos espaços que atendam à demanda crescente da população. Já a escolha do IP como fonte de bioinspiração é justificado pela importância desse grupo botânico na região, sendo essa uma espécie nativa, de plantio recorrente e de fácil assimilação dos moradores. Além, é claro, do valor estético dessa planta e as características observadas com potencial de serem biomimetizadas. Ou seja, a relevância dessa temática está em evidenciar a inteligência natural e a compreensão de que com estratégias observadas na natureza e a aplicação de uma metodologia biônica é possível a criação de qualquer outro projeto. E a relevância do empreendimento em si é despertar a cidade para olhares exteriores, atraindo parcerias, projetos e vínculos institucionais para a captação de investimento ao fundo, bem como servir à sociedade um espaço estimulante e promissor, com conexões tecnológicas, digitais e de aproximação com a natureza. Biomimética. O Michael Pollan descreve a biomimética como uma síntese do melhor que a biologia evoluiu com o melhor que os humanos podem inventar. O conceito de biomimética, às vezes, é conhecido como a arte de imitar a natureza, mas na verdade vai muito além disso. É a compreensão de uma inteligência natural que evoluiu, sobreviveu e se adaptou ao longo de 3,8 bilhões de anos, e que a observação dessas estratégias para aplicações em outras áreas é o que caracteriza a ciência biomimética. Já a performance na biomimética, ela tem uma função multidisciplinar, no qual o processo de criação do arquiteto deixa de ser um projeto dele consigo mesmo
e passa a ser uma relação em cadeia de vários sistemas interligados, responsivos e que impactarão outros grupos e outras espécies. Designer através da natureza é uma forma de aplicação da biomimética para o design é através de analogias. Elas são capazes de abstrair as observações feitas no levantamento e fazer essa ligação entre a bioinspiração e o resultado final. Cruz ressalta que a analogia surge como um recurso capaz de facilitar o processo de criação e de experimentação de um determinado objeto, possibilitando a maior porcentagem de sucesso durante a sua construção. Então, a seguir, será apresentado alguns exemplos, referências projetuais que fizeram uso dessa analogia, aplicando a biomimética em seus projetos. Um deles é o edifício Eastgate Harari, que foi projetado pelo Mike Pearce. É um prédio que está localizado na África, e através da observação de cupinzeiros, ele ficou intrigado de como que ocorria a ventilação e o resfriamento dentro desses morros de terra, e estudando, ele aplicou as mesmas tecnologias no seu prédio. E o prédio praticamente não precisa de resfriamento artificial durante nenhum período do ano, o que é algo bem impressionante, visto que está localizado na África, que é um clima quente e seco. Outro exemplo é a Casa Macaco, feita pelo Marco Brajovic, que esse projeto está no meio da Mata Atlântica. Enquanto ele estava fazendo estudo do local, ele percebeu essas palmeiras jussara, que são bem altas, têm raízes expostas e estão localizadas nos barrancos dos rios. E mesmo assim, elas conseguem se sustentar. Então, estudando essa estratégia dessa palmeira, ele aplicou a mesma ideia para sua casa, que também está num terreno bem íngreme, e funcionou de acordo com o que ele tinha estudado na sua análise biônica. Outro exemplo é o Lilipad Floating Ecopolis, é do Vincent Callebaut. É um projeto um tanto quanto futurístico, que é a ideia de uma ilha flutuante que se autossustenta, e ele fez inspirado na Vitória Régia Amazônica, e a mesma estrutura da planta foi que ele aplicou como a estrutura da sua ilha. Análise biônica. Então, como que eu faço o estudo biomimético? Como que eu escolho um objeto de estudo e o que eu faço a partir disso? Segundo Tai Chuan An, análise biônica é um importante e sensibilizante método do processo criativo aplicado no ensino design e arquitetura. E acrescenta, a análise biônica é um método de estudo e de investigação que explora os princípios formais, estruturais e funcionais sugerido pelos modelos biológicos. Então, aqui ele produz uma metodologia de 6 etapas, que passa desde a escolha do modelo biológico até as observações, interpretações, experimentos e elaboração da proposta final. Então, conforme você vai fazendo esse estudo, essa investigação, e você vai imergindo nesse mundo da natureza, da biomimética, do seu estudo, a sua criatividade ela é estimulada o tempo inteiro. E soluções eficazes e funcionais acabam surgindo de uma forma espontânea, sendo assim o desenvolvimento de uma linguagem comunicativa entre o design natural e a arquitetura. Aqui eu fiz um compilado da análise biônica que eu fiz do objeto de estudo escolhido, que foi o IP. Eu estudei em várias escalas, desde olhando a planta numa lupa até observando a árvore como um todo em diferentes épocas do ano, em diferentes cidades, observando folhas, raízes, troncos, enfim, relação com outras espécies também. Tudo isso foi explicado detalhadamente na monografia, mas aqui eu fiz só um compilado para exemplificar, resumir tudo que eu tinha visto já. E a arquitetura digital, ela é um grande aliado na nova era, né, nova era digital, quando se fala em projetar, em desafiar novos modos de pensar, habitar e construir, onde temos que reconhecer que a máquina, a inteligência artificial, ela também é responsável pela criação de projetos, através de técnicas de parametrização, prototipagem e fabricação digital. Aqui eu fiz um diagrama, que na verdade é um slider, que ele representa a conexão entre função e performance com o receptor e a forma. Entende-se que se a performance, a função do edifício, ela se aproxima mais do receptor, esse edifício tem uma característica performática de comunicação. Se a função do edifício ele está mais próximo da forma, mais desempenhando as funções
pragmáticas do edifício, a sua performance acaba sendo mais de desempenho. Então, é como se a função fosse mais próximo do desempenho, é uma característica um pouco mais estática. Agora, se a função é mais próxima do receptor, dessa comunicação com o meio, é uma performance um pouco mais dinâmica. Metodologia. Essa foi uma metodologia que eu utilizei e desenvolvi ao longo da pesquisa. Foi um processo um pouco investigativo, exploratório, que se resumiu em 7 etapas. A primeira foi a iniciativa, né, o desejo de se projetar com a arquitetura biomimética. Depois passamos para o embasamento teórico, estudo de precedentes, análise biônica, levantamento de estratégias, uso de recursos digitais, experimentação e, por fim, o projeto biomimético. Eu também representei pequenas interconexões que ilustram o processo de projeto, que não é uma coisa linear, mas sim que as etapas elas se difundem, e do estudo de precedentes você já pode ir para a experimentação. É um mix de etapas, mas a fim de explicar a metodologia, eu enumerei de 0 a 7. Estudo do lugar. O terreno escolhido, ele foi definido após uma série de cruzamentos de várias informações. Primeiro a nível municipal, depois eu fui para a escala regional e, por fim, até escolher o terreno. Aqui eu fiz um compilado do que eu já apresentei também na monografia e na banca prévia, mas só mostrando que a topografia do terreno ela foi considerada plana, praticamente não tem inclinação. O uso e ocupação do bairro é predominantemente residencial. A via que passa em frente ao terreno é arterial. A taxa de permeabilidade do local é de 25%, relevância ambiental 0,40, está na Z3 e na região do Soter, no bairro Mato do Jacinto. Aqui eu fiz uma relação com o Parque Soter, porque esse terreno está localizado em frente ao parque. Fazendo um estudo do local, eu percebi que o parque ele não exerce todo o seu potencial, ele tem um histórico de pouca ocupação e de pouca manutenção. Então, eu acredito que com a implementação de um empreendimento aqui, um centro de arte e cultura, traria uma valorização para o parque, impulsionaria a região, unificaria o parque e o edifício, seria um ponto de referência, destaque para a cidade e traria mais apropriação para esse espaço que está em desuso. Um estudo do lugar, então, aqui é uma vista aérea, onde eu consigo ver o parque aqui, essa relação com o parque, tem essa via arterial na frente, que acaba criando uma desunificação desses espaços, tem um empreendimento aqui que vai precisar ser realocado. O terreno é bem grande, de 75 mil metros quadrados, e ele tem essa característica mais longitudinal. Aqui a gente também consegue ver uma travessia de pedestres que foi observada, uma travessia irregular. E aqui ao fundo está o Parque Soter, a cidade também, e percebe-se verticalizações no entorno também. Aqui é uma vista pedonal, né, da frente do terreno, e aqui é uma vista do fundo, olhando o parque ao fundo. O fundo do terreno, olhando ao parque. Processo de concepção. Então, aqui eu tenho os meus sistemas, que eu fiz uma ligação entre sistemas artificiais e sistemas naturais. Os sistemas do IP, assim como todas as plantas, tem sistema, na verdade, todos os seres vivos, né? Temos sistemas estruturais, respiratórios, alimentar, reprodutor, segurança, e eu usei essa analogia para os sistemas do edifício também, o que facilitou a setorização e a definição do meu programa. Por exemplo, o sistema estrutural do IP, temos nervuras, troncos, galhos, raízes. O edifício também, nós temos pilares, vigas, lajes, fundações. Então, essa relação ela é bem interessante foi bem interessante para eu ter o pontapé inicial do meu projeto. Aqui eu fiz um compilado de tudo que me serviu como inspiração nesse processo, porque toda a bagagem biomimética, toda a análise biônica que eu já tinha feito do IP, isso precisa ser traduzido para uma forma, né? Então, igual eu falei, a criatividade é estimulada o tempo inteiro, porém tem alguns detalhes que acabam sobressaindo a outros, né? Por exemplo, o galho me inspirou bastante, a abertura das flores, as sementes aladas, a relação do IP com outras espécies, do galho, e isso foi transcrevido para vários croquis à mão, vários croquis digitais, várias experimentações, várias ideias, setorizações, até, por fim, essa aqui foi a que melhor se adaptou ao meu terreno, ao que eu queria propor,
justamente por essa característica do galho de trazer essa parte mais longitudinal, né, que comporta bem no meu terreno, que de certa forma é estreito e comprido. Também tem essa relação com o parque, e as entradas já foram definidas aqui mesmo nessa setorização. Depois eu fui para algo um pouco mais específico, embora que ainda com formas orgânicas, meio ameboides, mas eu já consegui setorizar internamente o meu edifício, com biblioteca, jardim, as entradas, sala de música, sala de dança, e o meu terreno também, com estacionamento, jardins, calçadas e as entradas principais e secundária. Partimos então para o meu projeto. Aqui eu tenho a implantação, onde já está totalmente definido a forma do meu edifício, as entradas continuaram onde eu já tinha feito na setorização. Eu consigo ter essa relação com o parque através de travessias elevadas, a conexão de quem está no bairro residencial, que mora ali em cima, pode vir ao parque por dentro do edifício ou por fora também, passando por essa praça pública. Temos o estacionamento aqui à esquerda, que tem entrada e saída para as duas vias. Temos ponto de espera de táxi, de motorista de aplicativo, tem ponto de ônibus, parada rápida, e a área total do terreno é de 75.300 e a área total construída ficou em 22.500. Aqui é a planta do térreo. Então, eu tenho a entrada, eu tenho lobby, tenho jardim interno na esquerda, eu tenho sala de audiovisual, que é uma sala para controle de sensores, de projetores e um lab de pesquisa. Tem uma sala de espaço infantil, que seria atividades de incentivo à cultura e arte para as crianças. Tem uma biblioteca pública, café, espaço para alimentação, sala de administração. Aqui à direita temos espaços de exposição também, sala de dança, sala de música, sala de ensaio, um auditório com capacidade para 1.910 lugares, temos o palco, backstage, camarim. Aqui na entrada, à esquerda fica os sanitários, à direita fica um depósito de obras e um cadastramento de usuários e novas obras que entram no edifício. Esse aqui seria o pavimento superior, que na verdade eu tenho 2 mezaninos aqui e outro aqui. Esse aqui, ele tem essa divisória que é móvel e todo o espaço de cima é para exposições. Aqui eu tenho a rampa, que sobe até esse mezanino, e aqui também tem uma rampa que acompanha essa casca do edifício e sobe até esse mezanino de cima, que tem um palco acústico, um bar e o backstage do palco. E aqui em cima, localizado em cima dos sanitários e do espaço de depósito, tem as casas de máquina. Aqui eu vou falar um pouco da estrutura antes de ir para os cortes, porque eu acho que entendendo o todo, entendendo a estrutura, fica um pouco mais fácil de entender os cortes. Então, a minha estrutura, ela foi definida com um mix entre concreto armado e estruturas metálicas. As fundações são de concreto armado, o contrapiso também, as lajes dos mezaninos e as rampas de acesso também, e essas... É difícil chamar de parede, porque o edifício ele não é formado de laje, parede e teto, mas essa parte que é como se fosse que abraçasse, esses braços que abraçam a estrutura e faz esse travamento, que seria esse da entrada e esse outro também, são de concreto, bem como essa parte aqui de baixo que recebe essa estrutura do auditório que vem e fixa no concreto antes de ir para a fundação. E a estrutura metálica, toda armados nos dois sentidos, né? Então tem as que vê assim, a outra que trava, como se fosse um grid. E a casca, ela é formada por placas de concreto reforçado com fibras de vidro. Então, esse é um processo bem interessante. São várias formas que são várias placas que tendo as formas, elas podem ser pré-fabricadas fora do local de construção. Isso facilita bastante a obra, trazendo agilidade e evitando desperdício de material. E as vidraças, elas recebem a aplicação de filmes fotovoltaicos orgânicos, todas essas vidraças de cima, trazendo um ganho duplo, né? Primeiro, que a toda a energia solar recebida é transformada em energia elétrica, e segundo, que ela deixa passar muito pouco raios solares para dentro do edifício, então não tem todo aquele ganho de calor, diminuindo a necessidade de condicionamento artificial. Esse aqui é o primeiro corte. Eu fiz vários cortes, cada um tem um detalhe específico, porém eu não vou apresentar todos, porque
senão não teríamos tempo, mas a banca recebeu as pranchas, então pode analisar com maior exatidão. Eu vou apresentar só um deles. Esse aqui, por exemplo, é o que passa na entrada secundária. Então, ele corta naquela parte que eu falei da sala de dança, na sala de música, em cima tem o palco, e aqui seria a entrada do auditório, né? Seria o foyer, e lá no fundo tá o auditório. Aqui eu fiz alguns detalhes, né? Por exemplo, esse aqui, ele mostra essas saliências da forma que trazem movimento e fluidez para a fachada. Tem dos dois lados também. Esse aqui é outro corte, que corta bem no auditório. Corte longitudinal. Esse corte dá para ver também as diferenças de pé direito, né? Aqui na entrada, o pé direito está de 16,5, no auditório 23,5, e aqui na parte mais alta do edifício está de 24. Então, é interessante perceber também essa outro tipo de visão que se tem da parte de dentro do edifício também. Outro corte longitudinal, do outro lado agora. E partimos para as perspectivas. Aqui eu fiz uma fotomontagem com aquelas fotos aéreas do terreno para mostrar a relação do edifício com o todo, com o seu entorno e perceber também a sua escala, que é um edifício de um porte bem grande, igual eu falei, 22 mil metros quadrados, então é interessante a gente ter essa noção de escala. Aqui as travessias elevadas, conforme eu falei, que conecta com o parque, ponto de ônibus, estacionamento, recuo para parada rápida. Aqui seria a entrada secundária, aqui seria a praça pública, que eu comentei. Outra visão, então, dessa esquina da praça. O parque está aqui à esquerda, a entrada principal do parque fica aqui, tem outra para cá também. A conexão com o bairro, né, essa parte toda residencial que tem ao fundo, então, a travessia de quem mora aqui para o parque fica bem facilitada, né? Diferente da situação atual, que está, tipo, um lote baldio, então não traz muita segurança para esse acesso. Temos uma mata vegetativa bem de grande destaque também, o estacionamento com entrada para as duas vias, a outra entrada secundária, um cul-de-sac para facilitar o retorno dessa via sem saída. E eu vou destacar um pouquinho as relações biomiméticas. Quando a gente se fala de um projeto biomimético, é difícil pontuar que alguns detalhes foram feitos com essa bioinspiração. Na verdade, é todo um projeto que é desenvolvido com esse estudo, com essas estratégias observadas na natureza. Mas aqui eu vou pontuar algumas para nível de destacar e de exemplificar um pouco melhor. Então, por exemplo, a primeira seria a comunicação, sinais emitidos de um indivíduo para o outro. O IP, uma das formas que ele se comunica com outras espécies é através da sua coloração chamativa. Quando ela está chamativa, ele ainda precisa ser polinizada. Quando ele já foi polinizado, ele perde a cor. Então, isso é uma forma da planta se conectar. E como que o edifício pode fazer isso? Eu fiz de algumas formas. Uma delas são painéis de LED, fachada interativa, projeções digitais, que têm sensores responsivos a movimento, responsivos a volume de tráfego, de pessoas. Os usuários podem ter aplicativos também, mandarem sinais, mandarem padrões diferentes, enfim. Outra forma também que eu apliquei no edifício foi a instalação de aspersores de água no espelho d'água do jardim, com sensores que identificam a baixa umidade do ar do clima seco e se acionam sozinho, sendo eficiente tanto na questão energética, né, quanto na questão de se comunicar com o meio. Então, essa foi a analogia que eu criei para essa questão. A outra seria a analogia de condutores, né? A planta, ela tem seu sistema radicular que distribui nutrientes por todas as suas raízes, seus galhos, suas folhas, e eu apliquei a mesma ideia no edifício, que ele também tem condutores que foram embutidos em toda a casca do edifício, que também distribui sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema de ventilação, entre outros. Outra lógica aplicada é de coevolução, a relação entre predador e presa. Então, o IP, ele produz produz néctar apenas para atrair abelhas polinizadoras. E eu fiz a mesma ideia de coevolução, onde tem uma vantagem recíproca, né, para ambos os lados. No edifício também tem plantação de IP e de várias outras espécies nativas que garantem o sombreamento, o aumento da umidade e a qualidade estética do edifício. Então, é um ganho duplo.
E outras relações com a forma que a gente pode destacar, uma delas é a questão da geometria da flor, que ela tem característica de pentâmera, que são 5 pétalas, está presente em todo o design do edifício. Temos esse movimento, essa sinuosidade e regularidade das pétalas, que não são todas iguais. Também a distribuição axial, né, do galho, que ele trouxe essa questão longitudinal, que encaixou legal no meu terreno, encaixou legal na minha proposta, e foi uma inspiração, né, do IP, e as ramificações também, tanto utilizada na questão dos condutores, na distribuição de fios por dentro do edifício, de conexões, como aqui na inspiração da sua forma mesmo das folhas para criação da praça pública. Aqui eu vou mostrar mais perspectivas, então, agora num âmbito mais de zoom, né, mais próximo. Essa aqui é uma vista da entrada principal, temos a biblioteca ao fundo, ponto de ônibus, estacionamento, espelho da água, mais uma vista da entrada, o jardim, o estacionamento ao fundo, a biblioteca, uma vista do estacionamento, do ponto de espera de táxi, de Uber, entrada e saída do estacionamento. Aqui é uma vista de cima, onde eu consigo perceber essas vidraças que recebem insolação solar. Insolação solar tem essa aplicação de filmes fotovoltaicos, né? Então tem esse vidro mais escuro, e os outros da fachada não tem, porque eles não recebem muita insolação, então não tem necessidade de ter essa película específica. Uma outra vista, então, do pedestre agora é interessante para perceber a escala do edifício, né? Quando a gente compara com, por exemplo, as árvores ou a escala humana que está lá dentro do edifício, dá para entender a noção do tamanho do edifício. Outra vista mais de cima, essa aqui é a entrada secundária, a entrada principal, mas vista para o lado de cima, no caso o parque estaria ao fundo. Outra vista, aqui ainda essa entrada secundária. Aqui dentro está a parte da sala de dança, sala de ensaio, cada sala tem uma vidraça específica dessa. O palco está aqui em cima. Outra vista também, aqui dentro está a parte do auditório, temos toda essa questão do LED também, que ele acompanha esse desenho, então ele traz certo movimento também para as fachadas. Uma vista da praça, olhando para o edifício, uma vista mais de cima. Aqui também dá para destacar esse túnel, que é de entrada e saída de emergência do auditório. Uma vista para a entrada secundária. Aqui ao fundo temos o foyer, né, que dá a entrada para o auditório. Aqui uma vista da ciclovia, olhando para o edifício. Então tem aqui a avenida que passa na frente, esse recuo, entrada rápida, entrada secundária. Uma vista da entrada principal. Entramos no edifício. Então aqui está o lobby, e tem esse espaço todo livre. Aí se você olha para a esquerda, temos o jardim, a praça de alimentação, esse mezanino aqui em cima, a rampa que contorna o jardim e sobe ao mezanino. Uma vista mais de cima. Temos também essas vidraças que trazem fluidez para dentro do edifício também. Então, é uma visão diferente de quem está experimentando o edifício visualmente de fora e quem está experimentando ele por dentro, né? Uma vista de cima do mezanino, olhando para o lobby. Aqui ao fundo também vemos o painel de LED que eu comentei, espaços de estar, várias exposições, praça de alimentação, os aspersores, né? Mais uma foto da praça de alimentação. Aqui, então, meio olhando para o lobby, aqui eu tenho a janela de cadastramento de usuários que eu comentei. Entrada principal. Aqui eu trouxe umas imagens para mostrar uma dessas ideias de exposição digital imersiva, que são responsivas aos usuários. Isso já é bem comum em várias exposições lá fora, porém no Brasil ainda não é muito difundido. Aqui eu fiz um vídeo para simbolizar como que seria isso dentro do edifício. Aqui eu apliquei somente nessa divisória, que é uma divisória móvel, porém pode ser aplicado igual as fotos de exemplo, pode ser aplicado em todas as esferas, né, 360, tanto no teto, quanto nas paredes, no chão, enfim, trazendo justamente essa comunicação do edifício com os usuários e o meio. Outra vista, exposições ainda, lá no fundo temos o foyer, né, de acesso ao auditório, aqui é o palco, a rampa que dá acesso ao palco, vista de cima,
O fundo também é um painel 3D modulado que traz também esse movimento. A entrada do foyer também temos esses projetores que eles mostram o que está sendo exibido dentro do auditório. Isso é interessante porque às vezes você está passando pelo edifício, nem tem muito interesse, mas aí você vê o projetor, acha interessante o que está acontecendo lá e já entra também para ver as apresentações. Aqui temos também esse painel 3D que ele traz tanto fluidez para dentro do auditório, quanto também ele é revestido com lã de vidro para ter o conforto acústico, vista do palco para o auditório, vista do auditório para o palco. Fiz alguns exemplos de que o palco, essa divisória do fundo, ela é móvel, então ela pode comportar diferentes exposições, diferentes apresentações, teatro, concertos, enfim. E aqui são as portas de saída para os túneis de emergência que eu comentei. Outras exposições, né, que elas são livres pelo edifício, exposições permanentes, exposições temporárias. Aqui uma vista interna da sala de administração. Aqui a entrada da biblioteca. Então, nós temos esse espaço que é basicamente para lançamento de livros, autógrafos, até eu chegar na parte interna, né, da biblioteca, onde tem vários espaços de estar também. A ideia é justamente que seja um espaço acolhedor, que faça as pessoas quererem ficar no edifício e não apenas passar por ele. Acesso também à internet nessas mesas com computadores. E a vista ao parque no fundo, para trazer justamente essa visão de que dentro do edifício você também tem essa conexão com o parque. Ele está presente em todas as vistas e também no sentimento de conexão com a natureza. E, por fim, eu espero que até aqui tenha ficado claro o que é a propagação da biomimética e de como ocorre a comunicação entre arquitetura e inteligência natural no âmbito cultural, e o entendimento de que a biomimética está na concepção de um todo e não apenas em especificidades. Muito obrigada. Ok, Josi, muito obrigado a você. A gente abre, então, agora para as considerações da banca. Gostaria de passar a palavra para a professora Cíntia Nojimoto, agradecendo mais uma vez a possibilidade, né, e o aceite de estar aqui participando da avaliação da Josi, né, Cíntia, amiga e companheira já de longo tempo, né, desde o Nômades, e então é muito bom ter você aqui conosco, Cíntia, por favor, fique à vontade. Obrigada, Gil. Eu que agradeço imensamente o convite, é um prazer muito grande ver um trabalho como esse da Josiele. Então, já vou começar aqui parabenizando pelo trabalho, pela qualidade do trabalho, e dizer que, na verdade, eu fui tendo as informações aos poucos, e isso foi ótimo, né? Porque uma coisa é o que está no caderno, outra coisa é o que está na prancha, outra coisa é o que está na apresentação, e conforme eu ia lendo cada um desses documentos, né, eu fui anotando vários aspectos aqui, apontei algumas lacunas, e o que eu achei, e no final das contas, né, conforme você ia avançando, principalmente na apresentação, você já foi me respondendo tudo que eu tinha anotado como lacuna. Então, percebo que é um trabalho, né, que envolveu muita pesquisa, um trabalho de excelente qualidade, né, do ponto de vista das referências teóricas, de toda a pesquisa que você fez em relação à biomimética, né, e os termos próximos ao da biomimética, e em relação à arquitetura digital também, né, você faz uma excelente pesquisa, né, e consegue aplicar isso em um projeto de arquitetura, né. Quando eu comecei a ler o seu trabalho, né, ali nos objetivos até, eu pensei que você teria que fazer um ajuste no objetivo, né? Falei, mas o objetivo será que não é o edifício, o projeto de arquitetura em si, né?
E depois de ler, né, ver todo o material que você produziu, agora, eu sei que o seu trabalho não foi, na verdade, quer dizer, obviamente que a gente tem um projeto de arquitetura, né, mas uma parte do projeto de arquitetura é a elaboração de um método baseado na biomimética, o método de projeto baseado no estudo de elementos da natureza, né? E você desenvolveu um método para isso, né? Acho, se você me permitir, gostaria até de passar esses procedimentos e métodos para os meus alunos, né? Eu tenho alguns alunos que têm realmente ali buscado fazer projetos inspirados em elementos da natureza, muito por conta, né, do que eles têm visto também no cenário da arquitetura contemporânea, né? Que obviamente não é uma novidade, né, a criação de projetos, né, o espaço da arquitetura baseado em elementos da natureza, mas que hoje, com a possibilidade, inclusive, que você coloca da arquitetura digital e da fabricação digital, as possibilidades, né, de tanto fazer simulações, né, de fazer formas complexas ou formas inspiradas na natureza, isso tem atraído muitos arquitetos, né? Então, a gente tem visto, de fato, uma linha aí, né, da arquitetura contemporânea, realmente focada em estudar, né, e aproximar a biomimética, né, da arquitetura através dos recursos digitais que nós temos disponíveis hoje, né. Então, eles, né, meus alunos têm visto isso, obviamente, né, a gente apresenta também, e você consegue sistematizar né, você traz aí um diferencial teórico, método de fazer uma análise desses elementos da natureza e que podem ser aplicados para projeto, né, lembrando que não se trata de uma questão de forma, e essa tinha sido uma primeira lacuna que eu tinha anotado aqui, eu falei, bom, parece-me que está sendo só de forma essa, toda aquela construção que a Josiele fez lá no começo, sobre a biônica, né, os processos, o método de fazer análise desses elementos da natureza, eu só estou vendo aqui uma referência da geometria no projeto, né? Então, foi muito importante você ter trazido aí na sua apresentação todos os elementos, né, os critérios de projeto aliás, os critérios ou as diretrizes que vieram desse estudo que você fez, no caso, para o seu projeto, que não é apenas uma questão de forma, né? Você tem em relação a fluxos, em relação a funções de determinados elementos da flor ou da árvore, aplicados também no projeto, né? Então, isso ficou, né, você me respondeu na apresentação. Até sugiro que esses aspectos, né, que você coloca, que você utiliza no seu projeto, sejam colocados no caderno e até antes de apresentar o projeto em si, né? A gente ter mais clareza, né? Se bem que foi uma surpresa muito boa também a gente ver essas informações depois. Um grau de né, da imprevisibilidade aí na leitura, né? Então, acho que você consegue aplicar, né? A gente poderia ter aí aplicações ainda de muitos outros elementos que você estudou também dentro do contexto do projeto de arquitetura, né? Porque pensando nas sementes aladas, como disseminadores de cultura, sabe? Coisas do tipo. Então, e como que isso poderia ser aplicado aí no projeto, ou em alguns usos, ou se isso vai se esparramando também pela cidade, enfim, né? Então, acho que daria para ter, né? Lógico que a gente tem que fazer o recorte, dá para aplicar tudo, mas percebe-se que houve, né? Que você aplica esse método que você traz, né? Para desenvolver o seu projeto, né? Então, assim, eu acho que é muito louvável todo esse seu esforço, né? E isso, obviamente, se traduz aí no projeto que você chega, né?
Eu gostaria aqui de fazer alguns comentários agora em relação à arquitetura digital, né, que você coloca ali no seu caderno. Uhum. Aí sim eu acho que, não sei, né, você pode me responder, porque eu agora estou vendo com uma lacuna, assim, nada que comprometa, né, mas eu acho que você traz aí, por exemplo, né, aspectos da arquitetura digital, traz inclusive a Mary Oxman, né, como uma citação, mas você não apresenta nenhum projeto dela, né, e ela faz justamente esse cruzamento dessas referências da natureza com a arquitetura digital, né, você junta, porque você coloca ali todo um procedimento para se analisar do ponto de vista da biomimética, ou da biônica, né? Os seus elementos da natureza e como você pode aplicar no projeto. Agora, como que se dá, então, a intersecção entre esses dois universos, né? Porque não necessariamente eu preciso ter arquitetura digital. Aí você faz, né, tem um scriptzinho lá de Grasshopper, que gera uma forma, uma volumetria, né, que lembra a cor do IP, etc., né? Mas aí está ali focado do ponto de vista da geometria, da forma, volumetria. Será que a gente conseguiria trazer também aspectos da função, né, dos fluxos, como parâmetros dentro dessas ferramentas que a gente tem disponível hoje desses processos digitais de projeto, para fazer simulações, ou para gerar formas, ou gerar fluxos, gerar, né, organização espacial também, a partir de certos parâmetros, e parâmetros baseados da biomimética, né? Penso que, obviamente, que a gente também está, esse trabalho ele fica muito, muito extenso, né? Mas você se dedica, né, a esse estudo da arquitetura digital. Acho que seria muito enriquecedor, não só assim para o seu trabalho, né, mas enquanto um trabalho que vai ficar disponível também para os seus colegas, né, arriscar aí fazer essas pontes com o que a gente tem disponível de ferramental, né, para os processos digitais de projeto e de construção também, né, de fabricação digital. Então, acho que talvez esse cruzamento, né, ou talvez esses pontos de contato, ou como que, né, a arquitetura digital pode abraçar esse processo aí, esse seu método baseado na biônica, né, para a elaboração do seu projeto, seja em termos de volumetria, organização espacial, organização de fluxos, né, simulações, enfim. Né? Você traz alguns aspectos da arquitetura interativa, né, como, por exemplo, os painéis de LED, né, que são esses quase como elementos de atração, né, de outras espécies, no caso nosso, né? E até poderia ser, bom, embora a própria forma do seu edifício ele vai ser um grande ponto de atração, né? Mas aí, né, talvez explicar por que essa parede está nesse lugar também, né? Qual que é esse espaço onde ela está, tem algum significado, qual que é o uso dele, né? A oposição desses elementos de atração está relacionado ao que você estudou ali na análise do seu elemento da natureza, né? Então, então você traz esses elementos de arquitetura, da arquitetura interativa, né? Mas talvez enquanto processo também, porque você elaborou um processo voltado aí, né, baseado na biônica, ok? E aí temos um processo que é o das ferramentas computacionais que nós temos disponíveis hoje, tanto para projeto, como também para a fabricação, né? Então, eu teria como
né, ali abraçar um pouco, né, juntar esses dois mundos. Então, aqui, né, a Neri Oxman, né, ela traz aí algumas possibilidades desse cruzamento, né, dessas duas áreas aí, né, esses dois, digamos assim, porque são dois métodos, né, vamos dizer assim. Então, se eu consigo cruzar esses procedimentos metodológicos de projeto, né, Jane Sabin também, né, ela tem o estúdio dela, Jane Sabin Studio, que também traz aí algumas referências da biologia, né, pro projeto, e usando o ferramental, né, digital, né, para fazer tanto para processo de projeto, como também para fabricação. Então, acho que seria muito bem-vinda aí fazer essa costura, mesmo que seja de uma forma assim, especulativa, né? Algo inicial, mas porque você fala, né? Coloca tudo isso dentro desse contexto também, né? Então, ficou aí uma pontinha meio solta, né, da arquitetura digital, enquanto também método de projeto, você pode juntar as duas, né, a da biônica, né, biomimética, com o da arquitetura digital, né. Um outro ponto que talvez eu acho que, né, você falou lá no começo e depois, assim, né, o assunto acabou morrendo, né. Você fala, inclusive, que é da sustentabilidade, né? Até questionando o próprio termo, etc., né? Aliás, né, antes da sustentabilidade, né? Você fala em relação às mudanças climáticas, né? O cenário que a gente está vivendo hoje, etc., como quase que, né, uma justificativa para a gente estudar também essas estruturas da natureza, né? E acho que você poderia ter resgatado, né, esse assunto também ali no seu projeto, né? Então, o que eu estou utilizando aqui no meu projeto de recursos, né? Em relação à materialidade, em relação até a desempenho, né, da edificação, eficiência energética, você coloca ali placas fotovoltaicas, né? Mas em relação ao uso reuso de águas cinzas e assim por diante, né? Que são, né, alguns dos procedimentos utilizados, né, para a gente minimizar esses impactos ambientais que as nossas edificações, os usos das nossas edificações têm no nosso planeta, né? Então, talvez, né, pudesse trazer de novo esse assunto aí a hora que você vai apresentar o projeto. E, né, em relação, eu acho também, só eu queria ouvi-la, né, em relação, porque eu achei, assim, é uma forma, né, não estou questionando a forma em si, né, mas ela é algo que vai chamar muita atenção dentro desse contexto urbano, né. E também tem uma questão de escala, né? Não é um edifício pequeno. Inclusive, estava contando aqui, você falou que tem 24 metros, né, alguns pontos de altura, que equivale aí um edifício de 6 andares, mais ou menos, né? Só que com uma extensão, né? Não é um edifíciozinho de 6 andares, né? É uma coisa gigantesca de 6 andares, ocupando uma área enorme, né, do seu terreno, que é muito enorme, que é muito grande também, né? Então, queria ver, então, assim, a sua, né, percepção da inserção desse seu elemento dentro desse contexto urbano também, né? Dentro do contexto de Campo Grande, né? A escala, né, desse edifício, eu realmente, assim, me assustei um pouco, ainda não sei se para o bem, né, se é uma coisa boa ou não, porque é realmente algo muito grande, né? Então, se você fez aí, né, inclusive, uma estimativa de público, por exemplo, né? Nós vamos ter um público, né, para esse espaço que vai ocupar, ou pode acabar se tornando também um grande espaço ali, né? E por conta da escala, mesmo que tudo fique ocupado, né?
vai ficar um grande vazio, né? A gente brinca aqui na esplanada, né, dos ministérios. Se o DF inteiro tiver aqui na esplanada, né, não fica cheio. E é tudo muito grande, né, muito distante. Então, você tem assim, né, o que talvez, né, pode ser intencional, né, assim, no seu projeto, né, você colocando as pessoas aí numa escala de praticamente formiguinha, né, já que a gente está falando em biomédica, né, ok, né, então, me explica um pouco aí como você vê essa questão da escala, tá? Mas, para isso, eu acho que você tem um trabalho, assim, fiquei muito impressionada, viu? Com o tanto que... É muito diferente do que a gente tem aqui na UNB, né? Que é muito voltado mesmo para projeto, né? Então, eu fico muito contente de ver uma fundamentação teórica muito bem construída, né? No trabalho de graduação, né? Aqui a gente não tem, às vezes, tanto essa parte teórica, a não ser casos específicos, né? Que realmente precisa de uma contextualização maior, mas geralmente é muito focado realmente no projeto e, às vezes, essa parte teórica até é deixada assim para o outro plano, né? Então, eu fiquei muito, né, pelo assunto, né, pelos temas que você se propõe a trabalhar no trabalho de graduação, acho que realmente faz necessário e você constrói isso muito bem. Uhum. Muito obrigada. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz que, no final, então, do meu trabalho, ficou claro que o projeto não é o ponto de foco do meu trabalho, mas sim entender a inteligência natural, entender o processo, entender a metodologia que foi desenvolvida. Isso era algo que eu queria que realmente ficasse assim, que quem lesse o trabalho, quem visse a apresentação, conseguisse entender. Claro que o projeto também tem uma grande parte muito importante, tem todo o contexto também no qual eu desenvolvi, estudei para fazer ele, mas, além disso, a teoria, o entendimento da biomimética é mais importante. Até porque, igual você comentou, quando você começou a ouvir eu apresentar, você ficou pensando, semente alada e tal. Porque várias ideias começam a surgir e várias características diferentes podem ser aplicadas, gerando inúmeros projetos baseados só no IP. Então, é interessante que, tendo a metodologia, vários resultados podem ser alcançados. Segundo, essa parte da arquitetura digital e a biomimética, eu acho que realmente eu poderia ter cruzado os dois. E, ouvindo a sua fala, eu penso que eu posso fazer mais um capítulo, talvez, de fechamento de arquitetura biodigital, onde eu consigo relacionar tudo que eu falei de biomimética e tudo que eu falei de arquitetura digital e como a gente tem ferramentas justamente para tanto produzir digitalmente, como impressões, né, com biomateriais, existem muito isso também, quanto utilizar os softwares que estão à nossa disposição para aplicar essa teoria. Então, acho que seria um tópico muito legal de fechamento para a parte da escrita. E a questão do edifício, do seu contexto urbano e a sua escala também, eu acho que, para o contexto da cidade, seria algo bem interessante, justamente também, como eu expliquei, para atrair olhares, investimentos institucionais, investimentos privados, porque tendo maior público, atraindo mais pessoas, por exemplo, aqui é novidade que acabou de ser inaugurado o Aquário do Pantanal. Então, isso está trazendo uma movimentação muito grande para a cidade. Foi aberto ao público, acho que faz 1 ou 2 meses, e ainda assim ninguém consegue vaga. As pessoas, tipo, madrugam para conseguir vaga para visitar o aquário. Então, tipo, é algo que está trazendo muita movimentação e, naturalmente, investimento para essa área também. E se trazer um edifício de grande porte, de caráter cultural, eu acredito que também traga investimento, traga fomento para o fundo municipal da cidade, e que isso vai ajudar a não só também a custear os edifícios que existem, mas a propor novas ideias, propor novas construções, que eu acredito que o público de Campo Grande é um público suficiente para comportar. O edifício teria visitantes suficientes para
não ficar um edifício vazio, sabe? Eu acho que o público de Campo Grande, conforme a gente vê notícias e pessoas reclamando que, tipo, não tem muitas opções para ir, não tem muitas opções de cultura, a não ser as que já existem, que muitos momentos são consideradas obsoletas e são programas que não têm mais tanto interesse da população. Então, acho que um edifício grande dessa escala seria, sim, interessante no contexto urbano. E no contexto escala mesmo, de tamanho, uma das coisas que me inspirou foi justamente a forma da flor do ipê, no qual, se você tipo, olhar num corte, ela começa mais baixa e cresce, né? Então, o meio do meu edifício, ele tem um pé direito menor e ele cresce para as pontas. Então, essa ideia também foi aplicada no corte longitudinal, talvez dá para entender isso um pouco melhor. E a escala já reduzi um pouco, baseado na banca prévia, e agora, tipo, é 24 metros, mas é só, tipo, no ponto mais alto, sabe? No geral do edifício, ele tem em torno de 18. Mas, enfim, essa escala eu acho que traz essa questão de grandiosidade, eu acho que é interessante. Voltando com o exemplo do Aquário do Pantanal, que é o que eu tenho mais próximo aqui, quando a gente visitou lá também, a nossa turma visitou, quando você entra no hall principal também tem essa pé direito muito alto, porém lá é um espaço que não tem muita coisa acontecendo lá, sabe? É um grande lobby aberto e não tem muita exposição, então acaba sendo um espaço realmente desocupado, mas porque não teve nenhum tipo de atividade ocorrendo ali. Mas o quesito grandiosidade e tamanho do edifício, eu acho que não foi algo que atrapalhou, pelo contrário, é algo que chama atenção e é algo que instiga as pessoas a visitarem esse local e usufruírem das atividades que estiverem acontecendo ali. E obrigada pelos seus comentários. Ok, obrigado, Josi. Obrigado, Cíntia, mais uma vez, pela sua contribuição. Vou passar para a gente dar sequência aqui a fala para o professor Alex, também nosso grande amigo e companheiro de longa jornada aqui na UFMS. Alex, por favor, fique à vontade também para as suas considerações. Gil, obrigado. Primeiro dizer que também é um prazer rever a Cíntia aqui digitalmente, que é só o modo como a gente se conhece. E principalmente poder estar vendo a apresentação final da Josi, que já tive a oportunidade de conhecer em vários outros contextos, especialmente em sala de aula, e também na banca prévia. E foi muito bom ver sua fala e a evolução do trabalho partindo de lá, porque eu acho que o trabalho é um conjunto de qualidades, o seu trabalho. E é claro que tem pontos que deixam a gente intrigado, alguns com os quais, na minha visão, eu não concordo, e a vida é essa, né? Mas, de qualquer forma, assim, é uma aluna que foi muito atenta à experiência da banca prévia. Talvez nem sempre tudo resultou numa mudança de fato do projeto, mas pelo menos um discurso que buscou mostrar que está atenta àquilo, que não ignorou o que foi colocado. E eu acho também que já era uma banca prévia, trazendo aqui um pouco dessa memória, que eu sei que você e o Gil têm, mas a professora Cíntia não, uma banca prévia que já ficou admirada da qualidade, do potencial, no sentido de potência mesmo do seu trabalho, e que, obviamente, como papel de uma banca prévia, já colocou algumas questões. Tem algumas que eu acho que você deu resposta muito bem, outras talvez nem tanto, mas de qualquer forma, eu parabenizo, então, essa busca em trazer essas respostas, não ignorar e fingir que nada aconteceu e que está tudo certo. Eu acho que essa é uma atitude acadêmica bem importante. E vou começar, né, depois desse preâmbulo, fazendo aqui nas minhas anotações, um discurso que eu me sinto elogioso, que eu me sinto obrigado a fazer, até no sentido de que sirva de exemplo para outros trabalhos, porque a gente perceber, e você atravessou aí todo esse período conturbado de pandemia e tudo mais, já estava no meio para final de curso, mas, enfim, todo mundo de algum modo foi impactado por isso, e você representando essa qualidade acadêmica de fazer um trabalho que tem uma série de elementos que estão ali estruturando o trabalho, que não se apoia só, então, no projeto, só nisso, só naquilo, mas a gente vê que tem uma base teórica muito bem desenvolvida, uma organização, uma estruturação do pensamento, e isso tanto na parte teórica, quanto traz isso para o projeto, e quando chega no projeto, um projeto bem esquematizado, bem pensado, bem desenhado, eu acho que é algo que me deixa muito feliz, porque a representação gráfica, eu sou mais ligado às disciplinas do começo do curso, né? Então a gente percebe esse desafio, sei que o Gil também está muito presente lá, é um desafio que a gente sente muito quando a gente vê que alguém, de alguma forma, já conseguiu incorporar
o que você deveria para se expressar em arquitetura, para ter essa fala gráfica em arquitetura, isso deixa a gente muito contente. E o TCC mostrar isso com primor, como eu acho que você em vários momentos mostrou, eu acho muito bom. Sinto algumas pequenas falhas de representação gráfica também, mas daí eu te dou um desconto pela complexidade do edifício que você está trazendo. Então, eu não estou aqui fazendo a Farnsworth, que seria muito facilzinho de desenhar no cardzinho básico ou no que quisesse. Então, assim, é claro que tem algumas coisas que, para mim, ainda estão um pouco obscuras ali na representação gráfica, mas eu falo, tá, dado a complexidade, está incrível a sua representação. Então, acho que eu consigo compreender o seu trabalho e eu te parabenizo. E é claro que agora que passou essa parte da parabenização, vão vir algumas críticas, porque fazem parte do processo, mas, Josi, são mais como... Eu nem vou colocar isso como perguntas para você responder. E é claro que sinta-se à vontade para responder se achar que deve, mas não são perguntas, e sim coisas para você refletir, e já estou pensando lá na próxima etapa, se você for talvez para o caminho da pesquisa, se interessar em de alguma forma continuar algum desses temas que você está levantando aqui. Então, minha fala vai muito nesse sentido. Eu fiquei assim, aquela questão da biomimética que a gente pegou muito na banca prévia, e eu acho que essa tua frase nesse slide final, ela até é uma síntese do teu pensamento, claro, mas ela não deixa de ser também uma defesa, um pouco assim, de talvez cobranças que e eu diria que principalmente o professor Gutenberg fizemos na sua banca prévia, de entender que tinha toda uma contextualização, tem todo um embasamento sobre a biomimética, mas na hora de trazer isso de fato para a arquitetura, a gente se sentia muito apegado só àqueles aspectos da forma. Eu vi você acho que mais de um slide, em algum tempo da sua fala, bem no meio da apresentação, você trazendo essas explicações de outros aspectos da biomimética, que estão aí para mostrar que é um todo, né, e não só especificidades, mas se você diz que não são apenas especificidades, quer dizer que também são especificidades, né, e eu acho que você contempla várias coisas, com certeza, e a minha fala vai no sentido assim, só para a gente perceber como é difícil a gente, de fato, transportar esses conhecimentos, enfim, essa tecnologia natural, que é da própria natureza, que está aí, para a nossa tecnologia artificial, né? É aquela história que, por mais que a nossa inteligência artificial nunca foi tão desenvolvida, que, enfim, todos esses aspectos estão num certo ápice de desenvolvimento e espera que vão ainda muito além, mas nenhuma dessas tecnologias se aproxima do que é a tecnologia do corpo humano, do que é a tecnologia de uma árvore, como você bem traz aí o IP como exemplo. Então, a gente está muito engateando, e eu gosto de trabalhos que vão nesse sentido, que é para mostrar que, olha, tem aqui um nicho de pesquisa imenso, que pode se aplicar a várias coisas, mas é difícil, tem que ser estudado, é um estudo que, assim, a gente vê que não é o que está predominando o desenvolvimento, enfim, da arquitetura, da medicina, da computação, do que for, né? São ramos de pesquisa que estão aí, de alguma forma, tendo alguma evidência, mas que poderiam e deveriam ter um destaque muito maior. E essa dificuldade dessa transposição, que é o termo que eu estou utilizando aqui, eu percebo que ela se mantém em algum grau, assim. Eu acho, como eu disse, que você já tem toda a resposta para muitas coisas, você alterou outras, você tem essa característica acadêmica que eu, como professor, aprecio muito, que é estar aberta, saber ouvir, interpretar e, claro, que se posicionar diante do que você vai, de fato, transformar numa mudança no projeto, ou uma mudança de discurso, ou até mesmo aquilo que você não concorda e que você, de alguma forma, não vai incorporar. Esse raciocínio crítico eu acho bem importante. Mas tem coisas que eu ainda senti que ficaram como uma lacuna, assim, eu ainda sinto que toda a força teórica, se a gente observar, mesmo o número de pranchas, não, perdão, de páginas, que o assunto ocupa no seu trabalho acadêmico, na sua monografia, e no seu discurso também, que eu percebo essa preocupação em dar essa resposta, mas eu ainda sinto que, se você seguir na pesquisa dessa ligação da biomimética com a arquitetura, talvez aí pelo meio da arquitetura digital, que eu acho que enfim, o Filão está muito aberto a isso, você vai perceber que acho que dá para aprofundar mais, dá para desenvolver mais. Tem algumas coisas que você comenta ali que, da forma como estão inseridas no seu projeto, ou pelo menos como eu compreendi, ainda me parece um discurso um pouco vazio, aquela coisa ali das tubulações, das terminações que estão distribuindo os nutrientes, a água, tudo. Eu não consigo entender até que ponto isso é tão diferente de como acontece em basicamente qualquer outro projeto, enfim, qualquer outra construção, não diria nem projeto. Claro, quando você tem ali uma parede interativa, que a água é um elemento interativo, daí sim eu percebo que é uma coisa um pouco mais refinada, que a arquitetura digital acho que tá fazendo um up no seu trabalho, e que por isso que eu disse que essa conexão aí é bem importante, é um ponto forte do seu trabalho. Mas eu acho que a gente pode tentar um pouco além. Para não me delongar tanto aqui, eu também queria
dizer, e como elogio de novo, que acho que melhorou muito as questões de resolução estrutural que você trouxe agora, em comparação à banca prévia, já que eu tenho esse privilégio de ter estado lá e estar aqui também. O seu sistema de revestimento foi algo que eu particularmente tinha criticado na etapa anterior, e vi que você teve um cuidado de modificar o tipo de material que você está revestindo, então eu te parabenizo por isso também. Mas esse é também o tipo de coisa que eu acho que às vezes fica um pouco do discurso, né? Porque quando a gente olha a perspectiva em si, ou que é onde eu mais vejo a materialidade, ainda me parece que é a mesma imagem. Já fico muito feliz que você trocou, mas assim, ainda não sei se, enfim, fica uma coisa meio Aerosign, assim, me lembra o TWA lá de Nova York, mas que essa coisa meio epox branca, assim, que eu não sei se de fato... Porque mudou o material, mas não mudou o que está sendo mostrado, então eu fico um pouco na dúvida de que de forma isso, de fato, estaria acontecendo. Mas eu sinto muita evolução em relação à banca prévia e de um trabalho que já era de alto nível. Então, eu te parabenizo. Sei que deixei algumas críticas para você refletir e em outros desdobramentos de pesquisa que eu espero que aconteçam, porque vendo a sua parte teórica, percebe-se que você tem, enfim, esse potencial também, que já está ali entregue e a gente percebe se como aluno de graduação você chegou até ali, imagina se você seguir para o caminho da pesquisa. Então, acho que seria uma grande deixa. E não deixa de ser uma arquiteta brilhante, porque olha o que você propôs, né? Olha o que está demonstrado aí agora, nesse, que está se tornando o seu slide aqui que está ilustrando a minha fala. Então, eu acho que isso é muita coisa. Essas questões de escala, de tamanho, aquele auditório, quantidade de pessoas, eu vou muito no sentido que a doutora Cíntia falou, mas como ela já falou e falou tão bem, eu não vou ficar eu aqui, enfim, gastando nosso tempo para repetir mensagem. E também já compreendi a resposta ou a mensagem que você deu em relação a isso, e acho que é uma forma de se posicionar, e respeito também essa tua visão. Então, eu te parabenizo mais uma vez, parabenizo a Gil Franco por estar te acompanhando nesse trabalho, acho que ele com certeza foi uma ótima escolha para fazer esse tipo de arquitetura, que eu não vou dizer exatamente ousada, mas assim, que exige coragem, que é aquela pessoa, aquele aluno que saiu da zona de conforto. Então, acho que bom que o Gil está aí para poder te acompanhar nesse processo, tá bom? Então, parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante do curso e da sua graduação. Sim, muito obrigada, Alex. Obrigada mesmo. Obrigado, Alex. Você gostaria de comentar alguma questão, Josi, que o Alex colocou? Acho que não. Tá bem, beleza. Bom, então, vou tentar ser breve aqui, mas nunca é demais agradecer a participação de vocês, Cíntia e Alex, foi muito importante, eu acho que trazem crítica no sentido da evolução, do que pode ser feito, né? A gente trabalha muito isso na academia, nas pesquisas, a noção de pesquisador passa muito pela crítica como uma possibilidade de evolução, né? Sendo que muitas vezes nesse ambiente da arquitetura e urbanismo, a crítica nem sempre é bem recebida, né? Ou sempre é visto como algo negativo, quando pelo contrário, né? Acho que é ela que vai fazer a gente evoluir e conseguir atingir novas metas, enfim, muito importante, né? E também, claro, os elogios que vocês teceram, acho que a Josi merece todos, né? Porque como orientador, falando assim um pouco dessa relação, né? A Josi é extremamente profissional, né? Super dedicada, nunca faltou uma orientação e sempre em cada uma delas trouxe alguma novidade, né? Então, para mim também foi um processo muito enriquecedor, assim, porque desde a primeira orientação a gente está nesse flow, né? Num fluxo de constante debate, evolução, busca, aprendizado, muitas coisas nem sempre vão para o caminho que a gente gostaria, mas isso também faz parte do contexto, né, de projeto. A gente tenta fazer o papel de orientador um pouco como um cliente, né, mas para quem está aqui do curso, os alunos, a gente brinca também, né, saibam que com o cliente sempre vai ser muito pior, nesse sentido das cobranças, né, das exigências. Então, a gente tenta, de algum modo, emular um pouco isso, né. Por isso que é importante toda essa noção da crítica. Eu acho também que caberia dizer o seguinte, assim, até um pouco em cima do que a Cíntia colocou antes, né, não é muito comum esse tipo de trabalho, né, no nosso curso. Normalmente, a gente tem, claro, essa exigência de um primeiro semestre inteiro para pesquisa teórica e depois um outro semestre para a produção de projeto, mas eu considero o trabalho da Josi e a capacidade dela de produção acima da média, assim, porque normalmente essa noção metodológica não é trabalhada, né?
A gente vai ter agora bancas, né? Já participei de várias e vou participar de outras tantas, inclusive como orientador, onde o projeto é apresentado e nem se discute, né? Se ele pensou, como ele começou, de onde veio esse start, né? A concepção, o que é dado é analisado e avaliado, né? Quando a gente fez a opção por abrir a metodologia e colocar ela, inclusive, para apreciação e avaliação, é porque lá no começo eu senti que vinha uma coisa diferente, né? Que não é muito comum, que é justamente tentar buscar um método que se soma a outros tantos métodos que a gente já vem usando, né? E discutindo, enfim, por aí afora, mas que poderia ter um pouco dessa contribuição metodológica, né? A partir, né, das ideias do Han e o modo como também ela adaptou, né, para uma proposição metodológica, enfim, mas isso me parece algo mais ligado à pós-graduação, né, uma pesquisa de mestrado, por exemplo, do que no TCC, né, é bem raro acontecer isso. Mas também dentro daquele espírito, né, que é um pouco clichê, mas nesse caso é verdade, assim, às vezes o orientador não precisa, assim, tudo que ele tem que fazer é não atrapalhar, né, alimentar, né, orientar, dar essa força necessária para que as coisas aconteçam, né? Alcançar referências e tudo isso. E a Josi é esse tipo de profissional, assim, ela vai desempenhando e vai se virando e vai a cada novo encontro trazendo novas questões. Então, acho que tem, como também o Alex destacou, né, um potencial aí, uma verve de pesquisadora, né, que também é importante você saber disso, né? Porque agora, né, em se formando, você tem N possibilidades de atuação profissional, mas uma delas, com certeza, poderia ser seguir na pesquisa, ir para o lado acadêmico, enfim. Você tem esses skills, né, esse ferramental, digamos, né, que também nem todos têm. Mas, então, gostaria de fechar dizendo, assim, que foi muito bacana para mim poder participar desse processo todo, né, de orientação do projeto da Josi. É um projeto que a gente já desde o começo vem discutindo, assim, tem, né, um nível de polêmica nesse sentido do que sempre se discute em termos da relação com o entorno, mesmo essa noção da escala, o que poderia trazer, né, de vantagens ou de desvantagens. A gente apostou, principalmente na hora da discussão e da definição programática, né, também para o lado da cultura, esse enriquecimento, porque Campo Grande realmente não tem muitas opções, né? Atualmente as pessoas discutem os bares, né, debatem se eles são legais ou não, porque não tem muita opção, e as que tem ainda são criticadas, enfim. A gente tem uma série de outros edifícios e alternativas que foram canceladas, né, Centro de Belas Artes, edifícios que estão abandonados pela cidade, ou estão perdendo essa possibilidade, né, a própria Esplanada Ferroviária, que vai ser um centro voltado para a tecnologia, perderá um pouco da função dos galpões. Então, todo esse contexto também foi discutido, né, mesmo na banca prévia, no sentido de trazer algo que pudesse, sei lá, mais ou menos nos moldes do Guggenheim Bilbao, assim, trazer uma movimentação para a cidade, trazer possibilidades, como a Josi falou também, né, o Aquário do Pantanal, projeto do Ryotá, que está, de certo modo, realizando também. Mas, e para fechar mesmo, né, também fico esperançoso de que, assim, essas investigações que estão começando, né, pelo menos de minha parte, possam evoluir, né, a gente tem, Cíntia e Alex, aí, um possível workshop que está sendo ensaiado aqui, talvez no Pantanal, a gente, né, não conseguiu viabilizar ele agora de imediato, mas a ideia é que a gente possa, talvez, né, ir para um ambiente onde tem uma riqueza biológica, né, uma riqueza da natureza, e discutir possibilidades, fazer workshops nesse sentido de ver o que a gente poderia, de algum modo, conversar, né, mais proximamente com a natureza, uma vez que fazemos parte, né, dela, e trazer outros processos, outros métodos aí para arquitetura e urbanismo. Certo? Então, fico muito feliz também com o resultado. Agradeço a todos, agradeço a Josi mais uma vez também. Queria perguntar para a Cíntia e para o Alex se vocês gostariam de que a gente se reunisse numa outra sala para discutir algum aspecto, ou se deliberamos por aqui mesmo. O que vocês pensam? Por mim, Gil, fique à vontade. O que você preferir também, Gil. Minha ficha já está preenchida. Não te vi ainda, mas já está preenchida. Eu não consigo assinar aquele documento, detesto falar essa falha técnica. Não, eu também tenho que preencher. Então, vocês podem preencher e me mandar depois. A minha pergunta, então, vai ser bem objetiva e em público aqui. Se vocês consideram que a Josi está aprovada, a gente não precisa ir para uma sala específica.
Certamente. Sem dúvida. Sem dúvida. E com mérito. Tudo que a gente falou. Tá certo, então. Bom, então, Josi, declaro você, né, oficialmente aprovada, né? Parabéns. Espero, né, que você, né, desejo toda sorte, você tenha aí no futuro, né, grandes possibilidades de aplicar também, né, muito disso que foi desenvolvido aqui, com esse pezinho ainda dentro da academia, né, e agora colocando os dois para fora, né, que de algum modo também você possa aplicar e trazer essa discussão, né, para toda a sociedade, enfim. Parabéns, obrigado mais uma vez, obrigado, Cíntia, obrigado, Alex. Acho que foi uma banca muito bacana, excelente. Eu gravei aqui, vou ver também a possibilidade. Acho que ele travou. Acho que o Gil travou ali. Eu travei? Travou, congelou. Travei? Tá, mas não falei nada demais, só que declaro, né, encerrada e agradeço mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, Gil, pelo convite, Josiele, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Queria dizer também que eu me diverti muito com esse trabalho, fiquei muito feliz. Não só com... Mais importante. Foi um processo muito gostoso, tipo, eu fiquei muito feliz não só com o resultado final, mas todo o processo foi um aprendizado e foi uma diversão também, todas as nossas reuniões. E queria dizer que essa ideia do TCC eu tive no primeiro ano, com uma aula do Gil, onde ele fala justamente isso que ele falou agora, que na academia é o momento da gente se desafiar, porque depois você tem inúmeros critérios, você tem cliente, você tem orçamento, você tem várias coisas que te limitam. Então, aqui é o momento de você extrapolar e tentar o seu máximo. E foi onde eu tive a ideia e semeei ela até o final da graduação, que foi quando eu pude exercer. Então, obrigada também, meu orientador, que estava presente desde o primeiro ano até agora, foi essencial nesse processo. Muito obrigada. A banca, assim como o Alex também. Obrigado. Parabéns, Josi. Parabéns, Gil. Obrigada. Obrigado, Alex. Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui. Bom dia para todos e a gente segue aí com eu outras mando para bancas. você, né? Posso mandar por zap, Gil? Pode mandar sim. Me mandem a hora que vocês puderem aí. Mando sim, também mando na sequência. Então, com licença a todos. Ótimo. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, gente. Até. Tchau.